Queridos, nós aqui na igreja, também os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais desta paróquia, acolho a todos. Nós, em comunhão com a igreja em todo o mundo, iniciamos o tempo litúrgico da Quaresma, 40 dias que precedem o tríduo da Páscoa de Cristo. Então, nós seguimos em penitência até o mistério da Páscoa de Jesus. E é muito interessante refletirmos sobre essa questão da penitência. A igreja, em toda a sua caminhada de mais de 2000 anos, a igreja sempre pregou a penitência, porque a penitência está nos textos bíblicos. Na verdade, fazer penitência não é uma iniciativa cristã, mas nós herdamos isso do judaísmo. O judaísmo, os judeus, uma vez ao ano, eles celebram o chamado dia da expiação, o dia do perdão dos pecados, né? O dia da reconciliação, no hebraico Yom Kippur. Ora, o que acontecia neste dia para a tradição judaica, né? Eles se cobriam de cinzas, como diz o texto bíblico, vestiam sacos de cinzas que representam a penitência, a humildade diante de Deus, para alcançar o perdão dos pecados. A leitura que nós ouvimos hoje, a primeira leitura do profeta Joel, ela foi escrita nesse contexto de uma convocação de penitência. Por isso que Joel está dizendo ao povo de Israel, né? Congregai o povo, juntai o povo, que é o que nós estamos aqui a fazer, né? Realizai cerimônias de culto, reuni os anciãos, ajuntai as crianças, tirai as crianças das brincadeiras, dos seus ambientes, e ajuntai-as, como também as grávidas. O esposo deixa o seu aposento, a esposa deixa o seu leito. Então os judeus, eles se reuniam e eles paravam com tudo nesse dia do perdão. Somente a penitência era praticada, para que pudessem se reconciliar com Deus. O profeta Joel vai escrever essa profecia num momento muito difícil que o povo de Israel está vivendo, né? Nós lemos o capítulo 2, versículo 12 em diante. Se você voltar um pouquinho na Bíblia, você vai ver que o povo foi acometido de uma praga de gafanhotos, né, que estava assolando, devastando as plantações. O povo estava numa dificuldade financeira tremenda, né, ameaçado de ser invadido por outros povos inimigos. Então era uma situação de angústia, de medo, de não ter o que fazer. Sabe quando acontece algumas coisas que te tiram o chão, você não sabe para que lado você vai? É esse o contexto. E o profeta Joel está dizendo assim para o povo, em nome de Deus, é evidente: agora diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes. Era um momento de dificuldade, e o povo era convidado a não realizar essa prática ritual, simplesmente pela prática ritual, mas o povo era convidado nesse momento difícil a se aproximar de Deus de todo o coração, rasgar o coração que às vezes está acorrentado e trancado com cadeado pela vida de pecado, pelo distanciamento de Deus. O profeta está dizendo: rasgue o coração se estiver fechado, para que Deus possa entrar, né? E no versículo seguinte ele vai dizer assim: quem sabe Deus não se volta para vós, vos perdoa e deixa atrás de si a bênção, a oblação, a libação, né? Então nós somos convidados a imitar o povo de Israel e a fazer penitência, tá? Falar sobre penitência é algo muito importante. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente não faz penitência para ninguém, e muito menos para Deus, né? Tem gente que fala assim: eu não vou ficar fazendo sacrifício, não, Deus precisa dessas coisas, né? Deus precisa dessas coisas. Muito bem, está certíssimo, Deus não precisa, mas eu e você precisamos, né? É para nós a penitência.
É claro que depois a penitência, os esforços que nós fazemos nesse tempo da quaresma, eles vão se traduzir, né? Eles vão tocar a vida das pessoas com quem convivemos e também vão se tornar uma maior glória para Deus. Mas tudo começa na nossa vida interior, Hoje nós ouvimos São Paulo está escrevendo para os Coríntios, a segunda leitura, e ele fala assim: nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, né, os pastores da igreja são a voz de Cristo no mundo, é Deus mesmo quem exorta através de nós. Portanto, preste atenção, Paulo está falando: em nome de Cristo nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. É um versículo muito curioso, porque Paulo não fala assim, reconciliai-vos com Deus, ele não fala isso, né? Ele fala, deixai-vos reconciliar com Deus, né? Qual que é a diferença? Na verdade, essa palavra deixai-vos, ela é o centro desse versículo, e ela nos mostra o quê? Que Deus está sempre pronto a perdoar, minha gente. O problema de reter o perdão, ou de não buscar o perdão, está em mim e em você, em nós. Deus está sempre pronto para perdoar aqueles que o buscam, né? Nós vivemos ainda no tempo, no espaço, na história, enquanto há respiro, há oportunidade de nós crescermos humanamente, crescermos como cristãos, crescermos como na missão que Deus nos entregou. Então o tempo da quaresma é um tempo de amadurecimento espiritual, né? A quaresma, 40 dias, é um grande retiro que a igreja nos convoca, e um retiro tem que traduzir-se em frutos bons. Se nós chegarmos na Semana Santa, no trido da Páscoa de Cristo, com o mesmo coração que nós trazemos hoje até essa igreja, que pode ser um coração cheio de traumas, de medos, né, de impaciências, de luxúrias, de pecados, se nós chegarmos lá do mesmo jeito, de nada serviu a quaresma. Então a quaresma é um tempo propício para nós olharmos para a nossa vida interior. E olha, Santo Agostinho, ele vai estudar muito a interioridade humana, e ele vai até escrever e dizer assim: na alma humana habita algumas propriedades, dentre elas o intellectus e a vontade, a voluntas. Intellectus, o intelecto ou a inteligência, e a vontade, são duas propriedades que habitam na alma, né? Que habitam no coração. Só que são duas propriedades que, à medida que a gente vai experimentando a vida nesse mundo, elas começam a se chocar e a brigar dentro de nós. Quer ver? O padre vai dar um exemplo. Quantas vezes tem coisas que a gente sabe, é melhor a gente não fazer, mas parece que tem uma voz lá, vai lá e faz, vai dar certo. Aí a hora que você faz, você fala, não devia ter feito. Quem não experimentou isso, né? Quem é essa voz que impele a fazer o mal, que é censurada por uma outra voz que nós não sabemos? Tudo isso somos nós mesmos, não é algo externo, né? Às vezes a gente pensa que é o diabo, né? Como que o diabo age, o tentador? Ele seduz a nossa vontade, mas a vontade que é essa voz que grita dentro de nós. É como se ele passasse lá perto da vontade, jogasse uma sementinha, e a vontade vai fazendo aquela sementinha, vai regando aquela sementinha até que ela torne-se frutos de pecado. Mas a tentação está nas nossas concupiscências dentro de nós, né? Na carta aos Romanos, São Paulo vai dizer assim, né? Eu percebo em mim uma grande luta interior, uma força me impele para Deus e outra me tira de Deus. Por isso eu não faço o bem que eu quero, mas eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Ora, mas se eu não quero, por que eu faço? Porque eu tenho uma briga interior dentro de mim. Habita em mim, diz São Paulo aos Romanos, uma luta tremenda.
Eu não sei, vocês percebem que o tempo todo acaba saindo guerras, notícias de guerras, mas as guerras mais perigosas são as guerras que habitam na alma humana. Pode ter certeza, né? Bom, no dia do juízo final nós vamos compreender tudo, e a gente vai falar, nossa, o Padre Diego falou isso daí naquela homilia. Você pode ter certeza que muito antes de eclodir essas guerras que nós estamos vendo, há uma guerra tremenda no coração dos representantes de nações, né, dos chefes de Estado, que convocam guerras. As guerras começam dentro da nossa interioridade, quando nós deixamos a vontade dominar a nossa razão. Todos nós. Aí surgem as discussões, as paixões, os apegos, as discórdias, né? E tantos outros pecados. Tudo começa aqui, nessa luta interior. E por que às vezes nós vemos em nós, e isso traduzindo nas nossas relações, a questão do pecado, a questão das divisões? Por quê? Porque nós enfrentamos uma guerra interior sem armas. Sem armas. Um soldado sem arma está fadado à destruição. Por isso que a igreja nos entrega nesse tempo da quaresma, né? E é algo para a gente usar por toda a vida, não é só na quaresma. As 3 armas que nós conhecemos: o jejum, ou o jejum hoje é dia obrigatório de jejum, mas depois, ao longo da quaresma, ele vai se traduzir em diversas penitências. A penitência, que é o jejum hoje, a esmola, que também é chamada de caridade, e a oração. Jejum, penitência, caridade ou esmola e oração, né? O jejum ou a penitência é uma ação externa que vai fazer com que eu consiga me voltar para mim mesmo, né? A esmola ou a caridade é um gesto, uma ação externa que vai fazer eu me voltar para o outro, né? E a oração é um movimento, né? É uma ação que vai me fazer voltar para Deus. Então, o objetivo da conversão sou eu, é o próximo e é Deus. Mas começa por minhas iniciativas. Por isso que eu preciso fazer propósitos, não somente na penitência, mas propósitos na penitência, na caridade e na vida de oração. Você já escolheu o seu propósito quaresmal nessa primeira arma, que é a penitência? Deixar algo. Mais uma vez, a gente não deixa algo por causa de Deus. Deus não precisa de mais nada, minha gente. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele é pleno, né? O que eu devo escolher, padre? Alguma coisa que me é muito assim, importante. Eu devo deixar nessa quaresma, nessa primeira arma. Então a arma no fundo, a ausência de alguma coisa. É exatamente isso. Por que na quaresma eu escolho alguma coisa, um esforço penitente? Para eu perceber que nem sempre eu sou tão livre quanto eu penso. Eu devia ter começado a missa hoje perguntando: quem aqui é livre? Todo mundo ia falar: eu. Tá bom. Será? Aí o cabra vai lá e escolhe fazer penitência, abstinência quaresmal de chocolate. Aí chega no meio da quaresma, ele vem buscar o sacramento da confissão, né, da penitência. Ai, padre, eu quero confessar que não aguentei, né? Eu ganhei um chocolate da Lindt e estava lá em cima, na prateleira, e não aguentei. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, um piscou para o outro e foi. Pois é, você não domina nem um pedaço de chocolate. Será que você é livre? Né? No fundo, nós não somos tão livres quanto pensamos. E a penitência vai nos mostrar isso e vai nos fazer perceber que nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus.
Se eu não consigo me livrar de um pedaço de chocolate, imagine aqueles pecados que são tão mais sedutores do que um pedaço de chocolate. Não vai. Consegue perceber o objetivo da penitência? A caridade, tem que ter um propósito em relação à caridade, né? Nesse tempo da quaresma, veja nas suas coisas o que você já não pertence mais a você, e passe para frente, entregue para os pobres, doe, né? Eu fiz uma limpeza antes de começar a quaresma, né? A Terezinha é testemunha, e quanta coisa que a gente vai juntando e fica por anos lá, parada, as coisas ficam paradas lá, por anos, você esperando, né, passar o arcanjo do emagrecimento, ele está longe de você. A hora que você resolver abrir a mão e se despojar, o anjo bate na sua porta. Agora sim, você está pronto para emagrecer, né? Se despoje, né? É um tempo de refletirmos nessa questão da caridade, se nós estamos sendo fiéis ao dízimo, que é mandamento de Deus, né? A questão da oração, se você não reza nada, você já está cometendo um pecado grave, né? Porque a gente precisa buscar a Deus, mas comece agora, faça um propósito de oração. Ai, padre, eu já rezo um terço por todos os dias, então nessa quaresma reze 2, tem que fazer alguma coisa a mais, né? Aí na quaresma eu vou fazer 10 minutinhos de oração em silêncio no meu quarto, sozinho, todos os dias, tá bom? Ótimo, é essa arma da oração. Ou em casal, em família, nós vamos rezar uma vez por semana, juntos, o terço, ótimo, faça alguma coisa que mostre, que a sua inteligência mostre para a sua alma, para a sua vontade, que ela está a dominá-la, né? Quando nós caímos em pecado, o que acontece? A vontade fica puxando nós para o que é sensorial, a questão do pecado, e a inteligência mostra, não pode, não pode, não pode. A vontade domina a inteligência. Na quaresma, nós tentamos fazer o contrário, né? Nós tentamos fazer o contrário, o corpo dominar, aliás, a alma dominar o corpo. É esse o objetivo, minha gente. Para que tudo isso, padre, né? A terra vai comer. Pois é, e se a terra comer e você for para a terra em estado de pecado, ela vai comer bem comido, que você vai para o inferno. Então, é esforço para nos voltarmos para Deus. Esse é o objetivo da penitência, da caridade e da oração quaresmal. Meus queridos, nós começamos em comunhão com a igreja a campanha da fraternidade aqui no Brasil, e este ano é um tema muito bonito: fraternidade e amizade social. O lema é: vós todos sois irmãos, vós sois todos irmãos e irmãs. Uma frase, um versículo do Evangelho de Mateus. A igreja quer nos fazer refletir a questão dos preconceitos sociais, porque a igreja é casa de todo ser humano, não de um ser humano específico ou de padrões. Todos devem congregar a família de Deus. Padre, mas para estar aqui, né, tem que ter alguns critérios, né? Ora, os critérios, eles são conquistados à medida que nós vamos nos aproximando de Deus. A gente não pode exigir do outro, que ainda não tem a mesma intimidade com Jesus, que o outro faça o que eu já faço, né? Eu não posso exigir de quem ainda não fez a mesma experiência que eu fiz com Deus, né? Exigir que ele faça, que ele viva do jeito que eu vivo. O que me cabe? Esse é o tema da campanha da fraternidade. Me cabe acolher, e a pregação da verdade, a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, a própria liturgia da igreja, vai sendo como uma água que bate numa pedra, aquele ditado bem que diz, né? Água mole em pedra dura. Muito bem. Quando vai furar? Não sou eu, nem é você, nem é ninguém, nenhum de nós quem vai determinar. O que nos cabe é acolher a todos. Então, que esse tempo da quaresma seja um tempo profícuo, que não sejam simplesmente penitências exteriores, né? Hoje nós ouvimos no Evangelho, Jesus, ele está um pouco
aborrecido com os fariseus e os mestres da lei. Por quê? Porque eles cumprem o que está na palavra de Deus, fazem penitência, fazem oração e são caridosos, mas simplesmente para que sejam vistos pelos outros, né? Que tudo que nós façamos para nós sermos pessoas melhores, humanamente, espiritualmente falando. Então já faça o seu propósito, né? Primeiro precisa de um autoconhecimento, né? E o padre vai perguntar uma coisa e você responde para você: quem é você? É a primeira coisa que você tem que saber, né? Para você determinar o que você precisa melhorar, você precisa se conhecer. Quer ver? Vou dar 2 exemplos. Se você é uma pessoa pacata, preguiçosa, parada, né? Sem iniciativa, o que você tem que se esforçar para fazer no tempo da quaresma, né? Tem que pegar um desfibrilador lá e essa é a sua penitência, né? Ser mais iniciativa, ser um pouco mais solícito, ser um pouco mais ter iniciativa, ajudar mais o outro. Agora vamos com o contrário, né? Se você tem um temperamento, né, é linguarudo, é orgulhoso, né, é explosivo, é impaciente, pois é, no tempo da quaresma você tem que baixar um pouco a bola e ser mais silencioso, mais doce, né, mais educado. É isso. Se não houver coisa concreta, vira um rito exterior igual do Evangelho. Muito bem, fizeram os ritos e vocês já colheram a recompensa, que é ser visto, mas não chegou ao coração de Deus. Agora, quando há transformação interior, né, isso agrada profundamente o coração de Deus. Tempo da quaresma é, por mandamento da igreja, o tempo que nós devemos buscar o sacramento da penitência ou da reconciliação, né? Então, o mandamento da igreja é claro, né? Confessar-se ao menos uma vez no ano, pelo motivo da Páscoa, é o mandamento da igreja, ou seja, na quaresma. Então, depois nós vamos produzir aqui na paróquia, vou mandar fazer um folder, um material de exame de consciência. Faça um bom exame de consciência. Nós vamos começar logo mais as celebrações penitenciais nas 10 paróquias de Itu. Faça uma boa confissão e você vai ver como a sua Páscoa vai ser muito diferente, muito diferente. Eu vou terminar a homilia dando uma dica que eu sempre dou a todos, né? Isso pode ser feito em família ou em casal, né? Aí, padre, o que eu vou fazer de penitência? Tá, pergunta para o outro, né? Reúne em casa lá, vamos rezar? É porque é bom rezar, essas coisas é bom rezar antes, viu? Tem vezes que piora a situação do que ajudar. Acende uma vela, rezem. Aí, o que eu posso fazer de penitência? Ou seja, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor na Páscoa que se aproxima, né? Aí a esposa vai falar, né? É isso, a mulher vai falar que, né? Não, calma, fala devagar. E você vai ficar quietinho, você que perguntou, quem mandou perguntar? Aí você guarda no coração e faz seu propósito, né? Porque ninguém melhor do que a pessoa que convive com a gente para saber os nossos defeitos. Ninguém. O padre não é casado, mas todo mundo aguenta o padre, né? Os conselheiros, a secretária, né? Quem está próximo aqui sabe como que é coisa difícil também. Não é fácil. A gente tem que perguntar, né? Então, aí você escuta e faz o seu propósito. Vou fazer penitência, tal coisa, e vou tentar mudar esse traço que em mim talvez seja um defeito. Você vai ver como vai ser. E depois, no dia da Páscoa, no churrasco da Páscoa, né, você vai perguntar: e aí, mudou alguma coisa? Aí você vai escutar a resposta, né? Que Deus nos ajude a viver esse tempo de maneira santa e possa produzir frutos concretos na nossa vida pessoal, na nossa vida relacional com as pessoas e com Deus. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos nessas 3 armas que a igreja nos entrega, de que jeito nós devemos usá-las.
na nossa vida interior.